Saúde, amada igreja, com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Deus nos abençoe ricamente nesta noite. Vamos orar a Deus pedindo a bênção do Senhor para este momento. Pai querido e santo, a Ti o nosso louvor, a nossa adoração. Obrigado, Deus, pelos louvores a Ti entoados. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Obrigado pela Tua palavra, que tanto nos fala, nos enriquece, nos abençoa. Que nesta noite sejamos, ó Pai, alimentados por Ti, pela Tua palavra. Que possamos, ó Pai, sair da Tua igreja edificados pelo Senhor Jesus. Usa-nos por Ti mesmo, pelas Tuas mãos. Nós estamos aqui na Tua inteira dependência. É a oração que nós Te fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, o verso 1. Primeira Pedro, capítulo 2, verso 1. Podemos ler juntos a uma só voz? Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Palavra do Senhor aos nossos corações. Quero falar nessa noite acerca dos pecados que destroem a nossa comunhão. Nós temos falado vários domingos acerca do amor de Deus, acerca da nossa comunhão, da nossa coinonia, e esse é um texto que nos fala sobre pecados que impedem, que destroem a nossa comunhão. O texto começa falando-nos sobre despojando-vos, portanto. Quero chamar a atenção para o portanto, porque o portanto liga-nos ao contexto anterior do que nós acabamos de ler. E o contexto anterior nos fala acerca daquilo que Jesus fez por nós. Se você observar na sua Bíblia, o versículo 23 e o verso 22 e 23 nos diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece. Isso é o que Deus fez por nós, nos fez nascer de novo, nos regenerou, nos deu uma nova vida. Este é o nosso novo nascimento. Em continuação, com esse argumento do apóstolo Pedro, de que nascemos de novo, e a ideia é que temos novas roupas, novas vestimentas, Pedro então fala de roupas que nós não devemos usar mais. Ele usa essa palavra no início do versículo, quando ele fala despojando-vos, ou seja, tirando a roupa. De que roupa Pedro está fazendo menção? Pedro está falando de roupas sujas, de roupas que caracterizam o velho homem. Pedro aqui ele está colocando em xeque as roupas do velho homem. Quais são estas roupas? Então vejam no verso 1. Tirai as roupas, portanto, do quê? Da maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, despojando-vos, tirando a velha roupa, aquela roupa que representa a velha vida, a velha natureza. Esse é um linguajar paulino. Paulo é que usa várias vezes essa expressão nas suas cartas. Por exemplo, Romanos 13:14, ele diz: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, ou seja, vistam-se
do Senhor Jesus Cristo. Em Efésios, capítulo 4, verso 24, ele nos diz: e vos revistais do novo homem, vistam-se do novo homem. Gálatas também, Paulo fala, Gálatas 3, 27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, nós temos aqui Pedro usando um linguajar que é paulino. Lembremos que Pedro acompanhou o ministério do apóstolo Paulo durante um bom tempo. Nós temos os relatos de Atos 1 a 13, ali o ministério de Paulo paralelo ao ministério de Pedro. Pedro aprendeu muito com o apóstolo Paulo. E não é à toa que nas suas duas cartas, inclusive, nós encontramos vários pontos de contatos entre a teologia paulina e aquilo que Pedro está dizendo. Vestir roupas novas e tirar roupas velhas. A que Pedro está se referindo? Essas 5 roupas velhas e sujas que nos impedem a comunhão. Pedro está se referindo a algo que era muito comum entre os judeus, que era o batismo. Quando um prosélito era batizado, e aquele prosélito que estava se convertendo ao judaísmo, ele então se imergia dentro de um tanque de água, e quando ele levantava e saía do outro lado, tinha um sacerdote para recebê-lo. E no momento que o sacerdote recebia aquele prosélito que que acabara de ser batizado, o sacerdote virava para ele e dizia para ele: você agora é uma nova criatura de Deus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Vejam, antes de Paulo, vejam de onde é que Paulo tirou essa expressão. Vocês agora são uma nova criação. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O sacerdote dizia para aquele prosélito que ele era uma nova criação de Deus. Mas Paulo fala-nos que é uma nova criação de Deus quem nasce de Cristo, não simplesmente de um rito. Não é um sacerdote que vai dizer para nós que nós somos uma nova criação. Quem faz isso é Cristo. E no momento que aquela pessoa se encontrava com o sacerdote, o que o sacerdote fazia? Rasgava toda a roupa daquela pessoa que tinha acabado de ser batizada. Tirava a roupa velha e colocava nela roupas novas. Roupas novas, uma nova criação, uma nova criatura. Daí, então, nós temos aqui, nesse texto, Pedro dizendo para que nós tiremos algumas roupas que caracterizam o velho homem. Ele nos aponta apenas 5. Esses 5 pecados, vamos assim dizer, eles não são exaustivos, mas são representativos. 5 pecados que caracterizam a velha vida. Pecados que destroem a nossa comunhão. Vejam, maldade, engano, fingimento, inveja e difamação. Pedro, então, começa elencando esses pecados que impedem e destroem a nossa comunhão. O pecado da maldade, toda maldade. Interessante, irmãos. Como pode haver crentes maus? Tem crente maus. Pedro está escrevendo para a igreja. Pedro está escrevendo para crentes. E é muito interessante nós percebermos que podem haver crentes maus. Vem primeiro do que todos os outros pecados. E talvez, justamente por causa dessa maldade, nós temos aí a causa dos 5 outros pecados que Pedro elenca aqui para nós. A de hipocrisia é fruto de um coração mau, a inveja é fruto de um coração mau, toda sorte de maledicências é fruto de um coração mau.
E maldade é aquilo que prejudica o outro, que quebra a comunhão. É o oposto do amor e da virtude. Há um salmo, Salmo 141, verso 4, aonde o salmista diz: não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Não permitas que o meu coração se incline para o mal. O homem de natureza caída tem o coração inclinado para o mal. O nosso coração, ele é inclinado para o mal, porque é inato no coração do homem caído, ser mal. E ele não precisa fazer muita força para pecar. Romanos 12, 17 também nos diz: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Observem que para fazer o bem a todos os homens é preciso de esforço. Paulo diz: esforçai-vos para fazerem o bem. 1 Tessalonicenses 5,15, Paulo nos diz: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós, segui sempre o bem entre vós para com todos. O que nós percebemos? Esse primeiro pecado quebra a nossa comunhão. Há um segundo pecado que quebra a nossa comunhão, o engano. A NVI traduz por dolo. A Almeida Revista e Atualizada traduz como engano. A Bíblia de Jerusalém traduz como mentira. Dolo, irmãos, é aquilo que a gente faz para prejudicar o outro. E hoje nós estamos vivendo no mundo das fake news, o mundo da pós-modernidade, o mundo da pós-verdade. E nós temos visto quantos danos estas fake news não têm causado na nossa sociedade. Aquilo que é incompatível com a comunhão é esse dolo, a mentira, esse pecado que quebra a nossa comunhão. Dolo é aquele que fala e faz com má intenção. E observe que isso também é falta de amor. Olha o que o salmista diz, Salmo 34, versos 12 a 13, nos diz: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Dolo e o engano é a característica do príncipe das trevas. Quem faz fake news se iguala ao príncipe das trevas. João 8,44, o apóstolo João nos diz: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Fake news é coisa do diabo. Fake news é uma artimanha maligna. Paulo fala sobre isso também em Colossenses 3, versos 9 a 10. Olha o que ele diz, Colossenses 3, 9 a 10. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem. Pedro está dizendo: vocês já tiraram a roupa do velho homem, vocês não estão mais vestidos com aquela roupa que caracterizava o velho homem, vocês agora estão vestidos de Cristo. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou.
Quem mente é quem está usando as roupas velhas e não as roupas novas de Cristo. Outro texto, Efésios 4, 25, Paulo diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Fale a verdade uns com os outros, porque somos membros uns dos outros. Entre parênteses, fale a verdade. Por que eu digo fale a verdade entre parênteses? Na época que nós estamos vivendo, nos diz John Piper, o amor é quase sempre contrastado com a defesa da verdade. Independente do amor, você precisa falar a verdade. Jesus nunca opôs a verdade ao amor. A mesma coisa nos faz Paulo. Por exemplo, em Efésios 4,15, Paulo nos pede para falarmos a verdade em amor. Ele nos diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Salmo 15, verso 12, nos diz que nós encontramos a graça, o amor e a verdade. A justiça e a paz se beijaram. Então, notem aqui que amor, ele não está em contraste com a verdade, mas ele está em contraste com a mentira. Algumas pessoas já chegaram para mim e falaram: pastor, mas eu tenho que dizer a verdade. Doa a quem doer. Não. Quando a gente diz uma verdade, sem a intenção de edificar, de construir, de fazer com que aquela verdade seja um meio de bênção na vida da outra pessoa, isto é um pecado. Charles Finney dizia que até uma verdade, quando é dita sem amor, é pecado. A verdade precisa ser dita, mas ela precisa ser dita com amor, com graça. Nós temos aí, então, o segundo pecado que destrói a nossa comunhão, que é o pecado do engano, do dolo e da mentira. O terceiro pecado que impede a nossa comunhão, o fingimento ou a hipocrisia. O que é esse fingimento? É uma exibição externa e superficial, determinados cerimonialismos, determinadas manifestações litúrgicas, cristãs, mas apenas cenográficas, teatrais. É a nossa sociedade de hoje. A nossa sociedade de hoje é uma sociedade do espetáculo, já nos dizia um filósofo francês, Guy Debord, já na década de 60. E agora, mais recentemente, nós temos Mário Vargas Llosa, escritor peruano, que recentemente também escreveu um livro chamado Sociedade do Espetáculo. A ideia é a ideia de um ator, mas um ator com mau intuito. Ele representa, o hipócrita representa alguém que ele não é. Essa era uma expressão usada nas tragédias gregas, no teatro grego, onde a pessoa se vestia de um personagem, se mascarava, e por trás daquele personagem se escondia a verdadeira identidade. Aqui no caso, o fingimento é justamente a hipocrisia, o oposto da humildade. É você querer mostrar uma coisa que não é. É o espírito das fake news, por exemplo, e a internet. A internet tem mascarado o rosto de muitas pessoas e denegrido também o caráter de muitos e enganando a muitos. E tudo isso como resultado da mentira, do dolo, do engano. A hipocrisia quebra a comunhão, porque ela estabelece relacionamentos extremamente frágeis, sem raiz, porque é um relacionamento
feito à base da mentira, à base do engano. Então, a hipocrisia, ela quebra a comunhão, visto que é algo mentiroso, cujo efeito de intencionalidade é maldosa. Mas temos um quarto pecado que denigre, que corrói a nossa comunhão, que é a inveja. A inveja é a tradução que nós temos também na NVI e na Bíblia de Jerusalém. É o ciúme maldoso. É aquele ciúme maldoso que se entristece com o sucesso do outro. A pessoa não pode ver o outro tendo sucesso, ela o inveja. William Barclay, um comentarista do Novo Testamento, ele nos diz: não há teste melhor para o caráter de um homem do que a sua reação diante do sucesso do seu amigo. Quando seu amigo é promovido, quando seu amigo faz um grande projeto, quando seu amigo ganha uma grande causa, você fica com inveja dele ou você celebra junto com ele? O amor é altruísta, o amor não é invejoso, o amor não arde em ciúmes, conforme diz Paulo em 1 Coríntios 3:4. Esse é um dos mandamentos: não cobiçarás, ter inveja daquilo que é do outro. Pessoas que têm inveja, elas possuem relacionamentos extremamente fracos, débeis, porque a inveja quebra relacionamentos. E, em último lugar, nós temos o último item que Paulo elenca aí na sua lista, a difamação, a maledicência. A expressão maledicência aparece na NVI, aparece na nossa revista atualizada e aparece na Bíblia de Jerusalém. O que é a maledicência? Muitos falam contra o pecado do homossexualismo, mas a maledicência está do lado do pecado do homossexualismo. Um não é pior do que o outro, mas nós pegamos o homossexual e o demonizamos e o colocamos no inferno. E pegamos o maledicente e passamos a mão nele e falamos: não, tudo bem, é apenas uma fraqueza. Intriga é aquilo que Pedro está nos mostrando aqui. Falar mal do outro é um pecado comparado à feitiçaria. Isso destrói a comunhão e nós corremos o risco de vivenciarmos muito isso dentro da igreja. Quanta fofoca muitas vezes existe dentro da igreja. Quanta maledicência muitas vezes existe dentro da igreja. A maledicência rompe com qualquer relacionamento. Provérbios 13, versículo 3, nos diz: o que guarda a boca e conserva a sua alma, o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Ouvi de um pastor uma frase muito boa. Ele dizia: se você não tem o que falar, fique calado. Não fale nada. É a melhor coisa que você faz. Você passa-se por um sábio. Provérbios 17:9 nos diz: o que encobre a transgressão adquire amor. Que texto interessante esse, irmãos. O que encobre a transgressão adquire o amor. E aqui, na verdade, é não expor o faltoso à vergonha. Não quer dizer que ele está sendo condescendente para com o faltoso. Quer dizer que ele não o expõe à vergonha. Por isso, Provérbios fala: o que encobre a transgressão adquire amor.
mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Não tem como você ter comunhão com uma pessoa desse tipo. A Bíblia fala como devem ser as nossas palavras. Como nós precisamos, irmãos, de palavras que nos curem, de palavras que nos abençoem, de palavras que nos edificam, palavras como medicina, como Provérbios 12, 18 nos diz que alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada. Que coisa terrível! A tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. A língua dos sábios não faz com que a ferida do outro seja ainda mais aberta. A palavra que vem dos lábios de um homem, de uma mulher sábia, são palavras que curam, são palavras que edificam, principalmente na hora do aperto, na hora da crise, na hora da doença, na hora da pandemia, do sofrimento. O que nós mais precisamos é de uma palavra sábia, palavras que curam, que sejam medicina para o nosso corpo e para a nossa alma. E como cristãos e médicos do Senhor Jesus, nós precisamos ser embaixadores de notícias que sarem o corpo e a alma. Como diz Provérbios 13, 17, o mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é medicina. As nossas palavras devem edificar, devem ser terapêuticas para quem está doente. Devemos parar de sermos fofoqueiros. A fofoca destrói a comunhão. Palavras sábias trazem a outra pessoa saúde, saúde ao corpo e saúde à alma. Vejam ainda Provérbios 16, 24, que nos diz: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. A sabedoria, irmãos, da palavra é algo maravilhoso em Provérbios. A sabedoria não é egoísta, ela não pensa só em si. A sabedoria, ela pensa junto com os outros, pelos outros, para os outros. A sabedoria sempre busca bons conselheiros para transmitir bons conselhos, conselhos que saram, conselhos que curam e não palavras que abatem. Convido você a abrir a sua Bíblia, se você puder, abra a sua Bíblia. Estou concluindo em Efésios 4, 29 a 32. Efésios 4, 29 a 32. Esse texto nos diz, vamos falar juntos o verso 29? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Que texto, hein, irmãos? Texto maravilhoso. As nossas palavras devem transmitir graça àqueles que nos ouvem. E o texto continua e nos diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Quem fala mal entristece o Espírito Santo. E ele diz: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros,
como também Deus em Cristo vos perdoou. A sabedoria promove a comunhão. Falar a verdade com amor promove a comunhão. Então não minta, fale a verdade, fale para curar e não para ferir. Concluo dizendo, nós devemos, como crentes que somos, nos despir de todas estas roupas, que são roupas que caracterizam o velho homem, quais sejam a maldade, o dolo, a hipocrisia, a inveja e a maledicência. Todos esses pecados destroem a comunhão e negam a santidade e o amor. Isto está em consonância com 1 João, que é a carta que nós temos estudado domingo à noite aqui na nossa igreja. Quem pratica esses pecados, à luz de 1 João, faz de Deus um mentiroso, pois o amor a Deus e o amor ao irmão não está nele, visto que Deus é amor. Lembremos também que somente com o sacrifício de Cristo é que nós teremos condições de abandonar toda maldade. É somente o sacrifício de Cristo que torna possível nós abandonarmos toda maldade. Somente em Cristo nos despojamos das velhas roupas e nos vestimos de roupas novas, roupas do próprio Cristo. Que nós, como Igreja do Senhor Jesus, possamos estar revestidos de Cristo, revestidos do fruto do Espírito, revestidos do amor, revestidos da paz, revestidos da alegria, revestidos da bondade, revestidos da benignidade, revestidos da longanimidade, revestidos da fidelidade, revestidos da mansidão, revestidos do amor próprio. Essas são as roupas que promovem a comunhão. Que Deus nos dê roupas de um cristão e faça com que nós, cada um de nós, a cada dia, possamos aumentar a nossa comunhão com Deus e um com o outro. Deus nos abençoe, queridos. Amém.